Bom, vou cumprimentar aqui para conversar com a gente o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Otávio Costa. Presidente Otávio Costa. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Otávio. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez com a gente no nosso programa, mais uma vez pedir desculpas aqui pela demora e também porque na semana passada a gente tinha agendado esse papo contigo por conta de uma contingência, a gente teve que postergar, a gente tratou aqui de um tema em cima da hora de urgência, você entendeu plenamente, eu quero agradecer a tua paciência e também por você estar aqui com a gente para fazer esse papo sobre um tema que, na verdade, já tinha que ter debatido há algum tempo, né, o Otávio? Eu me refiro, obviamente, à vitória de vocês nas eleições lá na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, as eleições que aconteceram ali no finalzinho do mês de abril. A Chapa 1, liderada por você, conquistou nessas eleições 282 votos. Houve também 24 votos nulos. Já a Chapa 2, a Sem Anistia para Golpistas, que tinha como principais nomes o Ivan Cavalcante Proença e o Oswaldo Maneschi, retirou a candidatura na véspera da eleição. Otávio, no seu discurso, logo depois do resultado da eleição, você citou que essa reeleição, abre aspas, é uma vitória do grupo ABI Luta pela Democracia e não de indivíduos, fecha aspas. E também reforçou o compromisso dessa nova gestão em seguir na defesa da democracia, da liberdade de imprensa e do Estado democrático de direito. Otávio, eu quero, obviamente, parabenizar você e todos os demais integrantes da Chapa por essa importante vitória expressiva que vocês tiveram. E queria que você falasse também um pouco sobre a eleição, enfim, o que representa para você, para vocês, esse novo mandato à frente de uma instituição histórica como a ABI. Parabéns mais uma vez. Olha, sem dúvida, para mim é uma honra, né? De ter sido reeleito e saber que tem mais 3 anos aí pela frente, né? Para gerir a ABI com a diretoria, que também foi reeleita, né? E nosso Conselho Fiscal, nosso Conselho Consultivo, Conselho Deliberativo, né? Que são os órgãos, todas as instâncias todas da ABI. Inclusive, no Conselho Fiscal, nós temos o professor Beluso, né? Que eu vi que vai participar do debate amanhã. Beluso é membro do Conselho Fiscal da ABI, que também tem Luiz Nassif, Zé Paulo Kupfer. Mas a eleição, quer dizer, como você falou, foi uma eleição, como sempre, difícil. Havia uma outra chapa, né? A chapa se retirou na véspera do pleito e então acabou dando a vitória, né? A chapa 1, que representa, como você também disse, o movimento ABI Luta pela Democracia, que é uma corrente política que foi criada em 2018 para 2019 na ABI, e agora essa é a terceira eleição, né, que o movimento ABI Luta pela Democracia vence na ABI. Já são, por isso, 6 anos e agora mais 3 anos de gestão pela frente. Eu acho que as vitórias também, porque todo ano há eleição na ABI, em que você elege 1/3 do Conselho Legislativo. O Conselho Deliberativo é um órgão legislativo da ABI, e que você tem 45 jornalistas titulares e 45 suplentes. Então, a cada ano, você elege 1/3 do Conselho Deliberativo. Então, o movimento ABI Luta pela Democracia ganhou as eleições, que são as eleições gerais, né, que se realizam de 3 anos, mas também tem vencido com ampla margem as eleições para o 1/3 do Conselho. Ano que vem haverá outra eleição para o 1/3 do Conselho, que você elege 15 efetivos e 15 suplentes. Eu acho que, Anderson, que o resultado dessas eleições tem mostrado realmente que as nossas gestões, né, essas gestões do ABI Luta pela Democracia, né, elas têm sido bem recebidas, eu não tenho dúvida sobre isso, entendeu? Com todas as dificuldades da ABI. A ABI, ela é uma instituição centenária, são 117 anos de vida, foi criada em 1908 por um jornalista negro, Gustavo de Lacerda, que era um jornalista muito conhecido na época dele, amigo de Lima Barreto, frequentava as redações, e quando ele criou, inclusive, os patrões comentaram que ela, na verdade, não tinha muito futuro, essa entidade, porque foi fundada por um anarquista cercado por malandros, né? E eu costumo dizer, eles erraram redondamente, porque a entidade criada por Gustavo Lacerda está aí já há 117 anos.
É óbvio que ela enfrenta sempre dificuldades, porque ela é sediada no Rio, e foi criada quando o Rio era a capital, quando a imprensa, grande maioria da imprensa do Rio de Janeiro, estava sediada no Rio de Janeiro, sediada, né? A grande imprensa estava sediada aqui, a grande imprensa do país, estava sediada no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era a capital. Nos últimos anos, você é mais novo que eu, mas já viveu isso, vários órgãos de imprensa do Rio de Janeiro deixaram de existir. Órgãos de imprensa importantíssimos. Né? Quando a gente fala mais para trás um pouquinho, Correio da Manhã, Última Hora, Diário de Notícias, mais recentemente o Jornal do Brasil, a Block Editores, né? Com Revista Manchete, com TV Manchete, próprio Diários Associados, tinha no Rio de Janeiro ainda o Jornal do Comércio, tinha sede ali na Rua do Livramento, um prédio desenhado por Oscar Niemeyer, o da Block, no Russo, também projeto de Oscar Niemeyer, né? Deixaram de existir. Tá? E é evidente que isso tudo afeta muito a ABI, como afeta o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Em outros estados, por exemplo, no Ceará, ou em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, você tem a associação local dos jornalistas, a associação estadual dos jornalistas. Mas no caso do Rio de Janeiro, né, São Paulo também, os jornalistas sempre se filiaram à ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Aqui não há Associação Carioca de Jornalistas, em São Paulo não há Associação Paulista de Jornalistas, mas em Pernambuco você tem a Associação de Pernambuco. Na Bahia, curiosamente, se chama ABI, Associação Baiana de Imprensa. Mas que eu digo o seguinte, com a crise desses jornais todos e a extinção desses jornais todos, você teve um reflexo na ABI, principalmente no número de associados da ABI. No auge, a ABI chegou a ter 4 mil jornalistas associados, quase 4 mil. Estou te falando início dos anos 70. Hoje a ABI agora em condição de votar, você teve 500 e poucos jornalistas, entendeu? E em dia com a ABI. A gente tem uma listagem ainda superior a 1.000 sócios, mas em dia são 500 associados. É lógico que isso traz dificuldade para a entidade e faz com que a entidade tenha que buscar recursos de outra forma. Sim. Por exemplo, nós hoje... Fala. Não, eu queria justamente falar sobre isso, porque você me deu um mote aqui para a gente introduzir essa questão das suas prioridades para essa nova gestão, porque não é de hoje que a ABI vem enfrentando problemas. A gente já vem tratando disso aqui já há bastante tempo, das dificuldades que vocês na ABI têm tido para manter a instituição diante dessa situação difícil que há, de poucos sócios, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as prioridades, quais projetos que vocês pretendem tocar, inclusive, a fim de garantir a saúde financeira da ABI e outras fontes de recursos. Fica à vontade. Olha, eu falei, a gente tem essa restrição orçamentária, que é um número pequeno de associados. É lógico que há toda uma tentativa, você está falando de projeto, há toda uma tentativa, né, de ampliar o número de associados. E nós vamos fazer um grande esforço nesse sentido nos próximos 3 anos. Mas essa rubrica, vamos dizer, né, de orçamento, que é a mensalidade, ela acaba pesando cada vez menos. Então, hoje, os aluguéis dos espaços no prédio, o prédio é tombado e pertence à ABI, os aluguéis nesse espaço também são uma fonte de renda importantíssima da ABI. Outra fonte de renda, até curioso falar isso, é o aluguel dos auditórios, porque a ABI não é uma casa do jornalista, como se diz, a ABI é uma casa da democracia, uma casa do povo do Rio de Janeiro. E várias entidades procuram a ABI para fazer eventos nos auditórios da ABI, pelo simbolismo forte dos auditórios da ABI. E essa passou a ser também uma fonte de renda importante da ABI. Você sabe que já superou, inclusive, a rubrica das mensalidades, o aluguel de auditórios. Agora, nós não podemos ficar restritos a isso. Tá? Então, a ABI ela tem buscado outras fontes de receita. Nós conseguimos várias emendas parlamentares, são fundamentais para a existência da ABI. Nós temos hoje em dia, já em andamento, emendas parlamentares para recuperar a parte elétrica da ABI, para recuperar, para modernizar o auditório da ABI,
Um elevador novo está sendo construído com emenda parlamentar. Bom, eu quero te falar, inclusive, são emendas parlamentares de autoria do deputado Marcelo Freixo, do deputado Davi Miranda, que já morreu, deputado Rui Falcão, deputado Raymond, que tem uma ligação muito forte conosco hoje, fez um evento espetacular na BI há 15 dias, maravilhoso, tinha mais de 2.000 pessoas na BI, e também o deputado Chico Alencar. Evidente que essas emendas, na soma, são 2 milhões de reais, fundamentais para a modernização, né, da ABI. Por exemplo, o elevador. Você sabe que quando foi realizado agora o último evento do Raymond lá, com a Benedita, me ligaram do PT perguntando se a ABI estava com os elevadores funcionando, tá? Porque queriam fazer na ABI, pelo simbolismo do auditório da ABI, auditório onde você lançou ali campanha do Petróleo é Nosso nos anos 50, campanha pela anistia, toda a luta contra a ditadura, né? Contra a tortura, isso tudo, direta já, isso tudo foi realizado ali naquele auditório do nono andar da BI. Então, pelo simbolismo, o PT queria realizar lá, mas me ligaram perguntando isso, Otávio, tem elevador? Eu digo, tem elevador. E estamos construindo um elevador novinho, já pagamos 2 parcelas a OTS e vai ser entregue em agosto. Tá? Então, é o seguinte, essa é uma das prioridades, fortalecer e fontes de renda da BI, buscar novas fontes de renda da BI. A gente vai recorrer também à Lei Rouanet. No momento, a gente está com um projeto importantíssimo de revitalização da biblioteca, uma biblioteca importante da BI, com mais de 35 volumes. Então, a gente tem já o projeto pronto e que foi aprovado pela Lei Rouanet e vai ser encaminhado ao BNDES para buscar, então, recursos do BNDES. Tá? Essa é uma frente importantíssima para a BI e para os próximos anos. Eu, hoje mesmo, conversando com o novo diretor administrativo, que é o Marcos Gomes, né, que era o presidente do CD, mas agora tornou-se diretor administrativo da BI, um jornalista com experiência enorme, do movimento negro aqui do Rio, nos ajudou a criar a Comissão de Igualdade Racial. Estava conversando com o Marcos hoje sobre uma prioridade, essa é uma prioridade assim, do coração, que é transformar aquele prédio num prédio inteligente, um prédio com comunicação de ponta. Eu acho fundamental isso para a BI. Fundamental. Nós tínhamos feito contato já com uma empresa, foi a Lenovo, agora vamos fazer contato com outras empresas, porque dentro desse projeto eu quero criar um espaço para co-work. Evidente que a gente sabe que temos jornalistas em grande dificuldade hoje, e criar esse espaço, dar essa facilidade, dar o computador, dar a internet, dar toda a facilidade de comunicação para que a pessoa possa trabalhar na BI, nesse espaço da BI, pagando uma quantia módica, entendeu? Mas tendo esse instrumental todo de trabalho à disposição, isso eu não digo nem que é um sonho, entendeu? Eu já me considero uma obrigação. Isso tem que ser criado dentro da BI, esse espaço, entendeu? É muito importante esse tipo de iniciativa, Otávio, até, obviamente, para fomentar o bom jornalismo, como você traz aqui para a gente, que os profissionais trabalhem, inclusive, no prédio da BI, produzir movimentação também para o prédio, essa questão da modernização dos elevadores, fundamental, os elevadores da BI são muito antigos ainda, é importantíssima essa modernização, enfim, um trabalho importante que essa gestão tem produzido e tem pela frente. Mas eu queria trazer aqui, para além, obviamente, das expectativas. Sim, lógico. Eu queria falar um pouco sobre essa situação que vem afetando não só o Brasil, mas todo mundo, né, Otávio? Essa onda crescente de desinformação e ataques à imprensa que a gente vê avançando no mundo, aqui no Brasil, enormemente, a partir da lógica do bolsonarismo. Aqueles 4 anos de governo Bolsonaro foram trágicos para o país, enfim. Eu queria saber o que vocês da BI, que tipo de medidas vocês têm adotado ou pretendem adotar nessa nova gestão para defender o jornalismo profissional, enfim. Há diálogos com as plataformas digitais ou as autoridades para conter essa disseminação de notícias falsas que a gente vê, enfim. Fala um pouco sobre essa atuação da BI nesse campo das fake news e o que pode ser feito nesse sentido por vocês. Olha, lógico que eu estava me referindo a questões pontuais que dizem respeito à vida interna da BI, mas que quase que uma informação para quem
para quem é associado à ABI, para quem acompanha a vida da ABI. Mas a grande bandeira da ABI é óbvio que é a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e a defesa da liberdade de imprensa. Essa é a bandeira, esse é o DNA da ABI. Está no nosso sangue, está na nossa alma. Agora, dentro disso, dessa visão mais ampla, como você falou, é lógico que preocupa demais o que envolve essa discussão toda que envolve as grandes plataformas. Né? Discussão grave, que, como estava falando agora o professor Daniel, nos remete até às relações Brasil-Estados Unidos, né? Quando o governo americano está querendo punir, na verdade, um ministro do Supremo Tribunal Federal porque ele está tomando aqui atitudes que exigindo e cobrando responsabilidade das grandes plataformas. Isso é público, isso é notório, né? E é grave. Então, a ABI participa de vários fóruns, observatórios, inclusive, contra a violência a jornalistas, fóruns que estão discutindo exatamente a questão das grandes plataformas. Semana passada mesmo eu estive com a presidente da FENAD, com a Samira, né, numa audiência pública na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, discutindo também essa questão da plataforma e a questão também da regulamentação da nossa profissão. Porque quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de qualidade de informação, a gente tem que considerar sempre que, em 2009, o ministro Gilmar Mendes acabou com a exigência de diploma de jornalismo para exercer a nossa profissão. E isso abriu uma porteira perigosíssima, que afeta terrivelmente a qualidade do jornalismo. Nós participamos de várias frentes, várias discussões, seja no Senado, seja dentro do STF, do TSE, discutindo também como tem que se dar o combate à fake news. Agora, o mais importante de tudo, a meu ver, viu, Anderson, é a regulamentação das grandes plataformas. Queira ou não queira o governo americano, queira ou não queira o governo Trump, o Elon Musk da vida, entendeu? Nós temos que regulamentar, sim. Nós temos que responsabilizar, sim, as grandes plataformas. Tá certo? Agora, o esperneio é natural. Eles espernearam na Austrália, quando a Austrália regulamentou, espernearam no Canadá, né? Tiraram conteúdo jornalístico das redes, né? Que era uma forma de represália deles, né? Porque era a imprensa que estava, em grande parte, exigindo exatamente o combate às fake news porque isso bate de frente com a informação de qualidade, com a informação bem apurada, com a informação boa. Né? Então, eles têm de cara esse enfrentamento com a imprensa, que é natural. Né? Toda a extrema-direita, quer dizer, tem como inimigo o bom jornalismo, né? O jornalismo praticado com responsabilidade. É inimigo direto deles. Né? Por isso é que eles agridem jornalistas, né? Por isso é que eles atacam a liberdade de imprensa, entendeu? Então, nós temos feito um trabalho, temos discutido, temos participado de todas as discussões, mas, olha, é fundamental a regulamentação das grandes plataformas. Isso não há como escapar disso. Não há como escapar. Agora, é lógico, você vê, a pressão toda do governo Trump é contra isso. Não é uma pressão contra o ministro Alexandre de Moraes. Né? Eles ontem mesmo falaram, né, com a tal fala lá do Marco Rubio, na verdade, que podem impedir visto a todos que estão afetando os interesses norte-americanos, principalmente na área de comunicação. É isso, né? É a lógica da extrema-direita que avança aí a partir dessas ações do governo Trump, tentando aí se articular com outras figuras globais. Aí, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, de alguma forma conspirando contra as instituições aqui no nosso país. Aliás, tem essa ação, esse inquérito aí aberto essa semana pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Otávio, para a gente fechar aqui, que o nosso tempo, infelizmente, é curto, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vai ser o diálogo da ABI com o governo federal e, acima de tudo, como é que você tem visto a atuação dessa gestão no que diz respeito à comunicação social, o trato com o jornalismo, com a imprensa, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da ABI como instituição com o governo federal do Estado brasileiro. Não tenho
que reclamar do governo Lula, mas ainda se você compara, como você mesmo comparou, ao governo translocado lá do ex-capitão, entendeu? Que tinha, como toda a extrema-direita, a imprensa como inimiga, né? E mais ainda a imprensa à esquerda, a imprensa independente. Agora, é óbvio que a relação do governo Lula e do próprio Lula, né, com a imprensa é uma relação extremamente educada, extremamente civilizada, extremamente respeitosa, tá? E aí realmente não tenho, nós da ABI não temos crítica a fazer. Quanto à questão da comunicação em si, da comunicação do governo, né? Agora mesmo o professor Daniel falou da baixíssima popularidade, achei meio exagerado o termo baixíssima, mas da questão da popularidade do próprio presidente Lula, né, que hoje é evidente que não está nos níveis que teve no passado, mas essa outra questão, que é essa questão da comunicação a comunicação do governo, a comunicação pública, aí eu realmente, aquela coisa, você teve todo um início, né, com um ministro que não era um homem de comunicação, que era o Paulo Pimenta, né? Ele era formado em comunicação no Rio Grande do Sul, mas desde cedo na UNE, desde cedo militante, desde cedo vereador, depois deputado estadual, não era realmente, não tinha experiência com comunicação, e eu acho que isso afetou bastante ali a largada do governo Lula. Hoje a gente tem um publicitário, não é verdade? Que é um publicitário responsável por campanhas vitoriosas no Nordeste do país, tudo, foi contratado. Eu acho que ele está, evidente que dando muito peso à questão da própria publicidade do governo, né? Mas não sei como vai se dar a outra vertente necessária, porque você não pode achar que só a publicidade vai resolver o problema da popularidade do governo Lula, na verdade. Eu acho que você tem excelentes ações do governo, excelentes resultados do governo, e que não chegam à população, não chegam à massa dos eleitores, né? Os próprios avanços da economia, os avanços da renda, os avanços na área de educação, e que realmente você não tem conseguido explorar isso como seria o ideal, entendeu? Então, não acho, Anderson, que isso vai se resolver só com a publicidade. Realmente não acho. Tá? Eu acho que realmente você tem que... O governo Lula, você vê primeiro governo do Lula, nos dois, você tinha jornalistas experientes, muito experientes, trabalhando ao lado dele no Palácio do Planalto. Inicialmente o Couto, Ricardo Couto, jornalista premiadíssimo, né, prêmio S, tudo. Depois Franklin Martins também, né, jornalista muito, muito experiente, tudo, ficou ali com Lula o segundo mandato todo. Na época, eu dirigia a revista Isto É em Brasília, então quase que batia ponto diário lá na sala do Franklin, né, em busca de informações. E depois, já no governo Dilma, você teve Helena Chagas, né, filha de Carlos Chagas, também é uma jornalista muito, 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 muito experiente, e jornalista também experiente na cobertura de política, e filha de um jornalista que também tinha uma grande tradição na cobertura de política. E quando ela saiu até problema de saúde e tudo, né, já no final do governo Lula, entrou o Thomas Trauman, que agora é até comentarista aí da Globo News, mas entrou o Thomas Trauman, com outro perfil. Mas o que eu digo é que, em geral, estou falando de jornalistas todos com muita experiência e experiência na cobertura de política. Então, eu acho que seria importante. O presidente Lula conhece demais jornalistas, né? Vive com jornalistas do lado dele, que é o Ricardo Stucker, né? Que é um grande repórter fotográfico, filho de um grande repórter, irmão de um grande repórter fotográfico, que está ali ao lado do presidente o tempo todo e que faz os registros magníficos, né, de todo o dia a dia, né, do presidente Lula. E eu acho que seria muito importante que o presidente novamente tivesse jornalistas com muita experiência, sabe, com excelente formação, que estivesse do lado dele ali, assessorando o presidente, conversando. Seria muito importante. Mas eu estou falando a você, em resumo, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, ao contrário. A relação do presidente Lula com a imprensa, com os meios de comunicação, é extremamente respeitosa. Sempre foi, nos 2 mandatos dele,
e continua sendo nesse. Então, não tem nenhuma objeção nesse sentido. Tá certo. Hoje o Sidônio Palmeira é o responsável pela comunicação dentro do governo. Otávio Costa, mais uma vez quero parabenizar você por essa vitória importante na ABI, uma instituição histórica, fundamental na defesa da democracia, que esteve presente nos momentos mais importantes da história, justamente onde a democracia esteve em risco. A ABI tem um papel fundamental para o nosso país. Eu quero, mais uma vez, exaltar essa tua vitória, essa reeleição, te desejar aí mais 3 anos aí de uma boa gestão, fortalecendo a democracia, fortalecendo a comunicação, o jornalismo. Esse é o papel, acima de tudo, de uma entidade, de uma instituição como a ABI. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Seguimos juntos, hein? É? Seguimos juntos aqui na defesa. Seguimos juntos. Muito obrigado pelo espaço novamente. E é isso, como eu falei, quer dizer, a nossa bandeira, a bandeira maior da ABI é a defesa da democracia. E isso nós já sabemos que vamos enfrentar no ano que vem. O ano que vem nós vamos ter pela nossa frente de novo esses grupos de extrema-direita, inclusive numa tentativa de retomar o poder. E a ABI estará junto com todas as forças progressistas desse país. Provavelmente será o presidente Lula o candidato. Se for o presidente Lula, novamente vai se repetir 22. A ABI não vai ficar isenta, a ABI não vai ficar imparcial. A ABI vai apoiar o candidato que enfrentará de novo a extrema-direita nesse país. Tá certo. Grande abraço, viu, Otávio? Obrigado para você. Grande abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o Otávio Costa. Otávio Costa, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, reeleito para mais um mandato agora no finalzinho